Beijing, está expresso isso. O que eu vou colocar aí está expresso no tratado, ratificado. A partir de Beijing, quer os homens gostem, quer não gostem, foi reconhecido que as mulheres são seres humanos. Os direitos das mulheres são direitos humanos. Ou seja, talvez seja essa a segunda grande descoberta da humanidade, né? Primeiro nós descobrimos que os negros são seres humanos. E depois nós descobrimos que as mulheres são seres humanos. É algo absolutamente incrível, né? E precisamos escrever isso num tratado. Precisamos escrever um tratado e reconhecer. É lógico que a gente fala isso com um pouco de brincadeira, mas há muita seriedade nisso. Nós podemos imaginar a que ponto chegava a discriminação contra a mulher nesse momento, que foi necessário escrever um tratado para dizer: as mulheres são seres humanos e os seus direitos são direitos humanos. Ainda há. Exatamente. Por isso que a luta ainda não terminou. E há muita questão para ser enfrentada. E em Beijing, exatamente, afirma-se expressamente o seguinte: Beijing enfatiza a necessidade de garantia da autodeterminação, da igualdade, da segurança sexual e reprodutiva das mulheres para a plena vivência de sua saúde sexual e reprodutiva. Mais uma vez eu digo a vocês, repito e insisto, eu não estou falando em panfletagem feminista, eu não estou falando em panfletagem tentando convencê-los sobre uma ideologia, sobre ideias, não. Eu estou falando de tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil e acolhidos no nosso sistema internacional com natureza constitucional, portanto, com validade em nosso sistema jurídico. E em Beijing, além de todos esses deveres do Estado, há um que é extremamente importante: o dever, o compromisso que os Estados assumem, a partir de então, de investir no empoderamento das mulheres. Em todas as esferas, nas esferas sociais, econômicas, educacionais, para garantir um processo de tomada de decisão e acesso ao poder. Esse é um compromisso que o Brasil assumiu ao ratificar esses tratados. E por falar em empoderamento das mulheres, eu não posso deixar de lembrar essa passagem espetacular da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que mostra, num pequeno diálogo entre Macabea e Olímpio, exatamente o que significa a necessidade do empoderamento das mulheres para romper essa barreira da desigualdade. Falar então de quê? Eles estavam conversando, né? Ele queria falar de quê? Ela diz. E ele responde: por exemplo, de você. Eu? Por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de gente. Desculpe, mas não acho que sou muito gente. Mas todo mundo é gente, meu Deus. É que não me habituei. Não se habituou com o quê? Não sei explicar. Eu acho que não preciso fazer nenhum comentário sobre isso, que esse trecho demonstra de uma forma espetacular aquilo que eu estou dizendo. E a luta pela igualdade das mulheres prossegue, não é? Em 1995, conquistam Pequim, a declaração da Plataforma de Ação de Pequim, mais uma vez reafirmados os direitos sexuais e reprodutivos, a necessidade de garantir o livre exercício da sexualidade das mulheres. Então que a palavra sexualidade, a partir do século XIX, como nos conta Foucault, começa a ser utilizada e toma uma expressão, toma essa expressão de direito realmente, de expressão da sexualidade, que é garantida nos tratados internacionais. Em 1995, então, chegamos a Belém do Pará. Belém do Pará, a Convenção de Belém do Pará, aqui no Brasil, não é realizada a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E é importantíssimo que seja dito e proclamado que essa foi a primeira convenção, o primeiro tratado internacional de direitos humanos que reconheceu que a violência contra a mulher é um fenômeno generalizado e limitador dos demais direitos fundamentais.
Foi a primeira declaração que aborda a questão da violência contra as mulheres de uma maneira mais específica e mais enfática, e fazendo com que os países assumam o compromisso de erradicar a violência contra a mulher. E aí então nós temos que nos aperceber do ciclo da violência que envolve as mulheres, esse redemoinho da violência que envolve a vida das mulheres e caracteriza a existência das mulheres. 30% das mulheres, se vocês não sabiam disso, lamento dizer, mas 30% das mulheres neste país teve ou terá a sua primeira relação sexual forçada. Portanto, 30% das mulheres que estão aqui nesta sala, se não tiveram já uma experiência de primeira relação forçada, certamente ainda o terão. 52% das mulheres brasileiras, se não foram, serão vítimas de assédio sexual. E o que é mais terrível, 70% das mulheres que estão nesta sala e no Brasil todo, se não foram vítimas, serão vítimas de agressões físicas e sexuais. E as mulheres, em razão dessas agressões físicas, psíquicas, de toda forma de violência determinada por essa ideologia patriarcal, as mulheres morrem. Efetivamente morrem. Morrem em uma profusão imensa. O número de homicídios está aumentando a cada dia que passa. Eu, na vara do júri de Campinas, eu sou juiz da vara do júri. Eu só faço júri desde 1992. E eu nunca vi tanto processo de júri por homicídio contra a mulher ou tentativa de homicídio com a mulher, como tem ocorrido ultimamente. Tem aumentado imensamente o número de homicídios. O IPEA já fez uma pesquisa e demonstrou que 15 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas de violência sexual. Enquanto eu estou aqui falando, certamente alguma mulher está morrendo em algum lugar vítima dessa violência. As mulheres morrem. Morrem como Desdémona pelas mãos de Otelo. Mas não morrem apenas da violência física, morrem em decorrência da violência psicológica, como morreu Madalena, de Paulo Honório, de Graciliano Ramos, de São Bernardo. E morrem também vítimas da ideologia patriarcal, como morreu Inocência, de Toné. E morrem da mesma forma como Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Morrem como Luísa, do Primo Basílio. Morrem como Ana Karenina. E morrem também, e muitas morrem, em razão do aborto inseguro. Nessa adaptação da obra de Queiroz, do Crime do Padre Amaro, né? Esse diretor, o Carlos Carreira, faz uma adaptação e mostra no final do filme exatamente a morte de uma mulher em decorrência de um aborto inseguro. As mulheres morrem de aborto inseguro. Aliás, no mundo, 60 a 70 mil mulheres morrem todos os anos em razão de aborto inseguro. Apenas para nós pensarmos na dimensão disso, eu lhes pergunto quantas pessoas morreram no World Trade Center. 3 mil. Terrível, não é? Terrível. Isso abalou a história da humanidade. Terrível. Pois bem, 60 a 70 mil mulheres morrem todos os anos pela prática de aborto inseguro. Imaginem quantos World Trade Centers seriam necessários para colocar todas as mulheres e explodi-los para que nós pudéssemos chamar a atenção do mundo para a morte dessas mulheres. E no Brasil? No Brasil, a morte materna por aborto inseguro é a segunda ou terceira causa de morte materna. No Brasil, há uma morte de mulher a cada dia em razão do aborto inseguro. É evidente que se nós parássemos um pouco para respirar, para fazer um minuto de silêncio, nós ouviríamos então os sinos dobrando. E aí, como poeta, nós perguntaríamos:
Por quem os sinos dobram? E certamente todas e todos aqui poderiam responder: eles dobram por ti, eles dobram por mim, eles dobram por todos nós, eles dobram por essas milhares de mulheres morrendo em razão dos abortos inseguros. E se não morrem, suportam sequelas terríveis, infecções, doenças inflamatórias pélvicas, lesões traumáticas e químicas causadas por soda cáustica na vagina. Eu tive um caso de uma mulher que deu um tiro de 38 na barriga. Reações tóxicas, hemorragias, anemia, choque, peritonite, etc, etc, dores pélvicas, anorgasmia, limitação da vida diária sexual, etc, enfim, consequências terríveis que se atingem também a própria família, consequências sociais, econômicas, filhos na orfandade, desestruturas de unidades familiares, enfim. O que isso representa? Representa, então, que a criminalização do aborto, que leva essas mulheres à prática do aborto seguro, constitui uma violação a um princípio que todos os estudantes de direito, todos os profissionais conhecem muito bem, que militam com o direito criminal, que se chama o princípio da racionalidade. No processo democrático de criminalização, devem ser considerados os benefícios e os custos sociais causados pela adoção da medida proibicionista criminalizadora. E no caso do abortamento, o que tem acontecido é exatamente isso. As consequências para a mulher em especial da criminalização do aborto são muito mais terríveis do que a própria prática do aborto, que de alguma forma se pretende coibir com a criminalização. Portanto, a criminalização do aborto viola frontalmente o princípio da racionalidade. Vejam esses dados mundiais sobre o abortamento inseguro. 210 milhões de gestações ao ano, 75 milhões de gestações não desejadas, 46 milhões de abortos induzidos, 20 milhões de abortos inseguros, 20 milhões de abortos inseguros por ano, milhões de mulheres com graves complicações reprodutivas. Abortamento inseguro no mundo a cada minuto no mundo. 380 mulheres engravidam. Atenção, eu estou falando aqui quantas mulheres engravidaram, a quantos minutos, a cada minuto quantas mulheres engravidam. 190 mulheres com gestação não planejada. 40 mulheres realizam um aborto inseguro a cada minuto. E aí nós poderíamos continuar com esses dados que estão terríveis até o ponto de admitirmos, por esses estudos todos, que há uma morte a cada 7 minutos no mundo em razão de aborto inseguro. E os dados na América Latina não são mais alvissareiros, ao contrário, são terríveis também. E no Brasil, especialmente, vejam os dados. Não é racional, diante de tudo isso, manter a criminalização do aborto. Olhem o quadro mundial da mortalidade materna, onde está concentrado no mundo, onde estão concentrados no mundo os índices de mortalidade materna, os maiores índices de mortalidade materna. E vejam onde exatamente o abortamento é criminalizado com maior intensidade. Isso não é coincidência. Olhem onde está. Esse é o mapa do aborto inseguro. Mas não é só isso. Além de violar o princípio da racionalidade, o que nós observamos é que a criminalização do abortamento, se é que o seu propósito, e eu duvido disso, se é que o seu propósito é salvar a vida dos fetos e evitar o abortamento, se é esse o seu propósito, na verdade eu estou convencido de que o verdadeiro propósito da criminalização do abortamento é o controle da sexualidade feminina. Mas vamos admitir que seja o objetivo de evitar, de salvar a vida dos fetos e evitar a prática do aborto. Eu lhes pergunto, essa política de criminalização está sendo eficaz? Está sendo eficiente? Está evitando, de alguma forma, a prática dos abortamentos? Pois bem, no Brasil são praticados aproximadamente 1 milhão de abortamentos por ano. 30 entre 1.000 mulheres em idade reprodutiva já praticaram o abortamento. Na América Latina são 4 milhões por ano e no mundo
46 milhões de abortamentos por ano. Vejam que nas internações, e são dados oficiais do governo, né, dados do SUS, que até 2005, esses dados se repetem, 250 mil internações anuais em decorrência de aborto inseguro. Mulheres que procuram a rede pública de saúde em razão da prática do aborto inseguro. Há uma estimativa, então, de que nós praticamos, há vários estudos científicos, acadêmicos realizados sobre isso, que estima-se que no Brasil sejam praticados aproximadamente 1 milhão de abortamentos por ano. Há algumas estatísticas um pouco mais otimistas, que dizem que hoje nós conseguimos diminuir isso para 700, 800 mil, o que é muita coisa. Eu faço questão de trazer esses dados para mostrar que são pesquisas sérias, não são fruto de elucubração de movimentos feministas que querem criar um fato, mas são estudos bastante sérios. Mas nós temos então a violação com isso do princípio da idoneidade, que é um outro princípio processual penal, princípio constitucional e um princípio decorrente do sistema internacional de direitos humanos, da proteção dos direitos humanos. A criminalização de qualquer conduta deve ser um meio útil para controlar determinado problema social. E é evidente que a criminalização do abortamento, além de causar danos terríveis para as mulheres e para toda a sociedade, não tem sido útil, não tem sido um meio idôneo para resolver o problema que acaba acarretando o aborto inseguro e o aborto de uma forma geral. E nós sabemos, eu trouxe apenas essa opinião dessa jurista, Maria Fernanda Palma, né, que afirma o seguinte: onde for absolutamente relevante ou criminógena a tutela penal, apesar da dignidade punitiva de certa conduta, o Estado deve abster-se de criminalizá-la. E é exatamente por isso que em Cairo, aquele tratado ao qual eu já me referi hoje, na construção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, ficou afirmado expressamente, o Brasil ratificou isso, reconheceu isso expressamente, que os Estados não devem promover o aborto como métodos anticonceptivos. Obviamente, ninguém em sã consciência quer admitir ou vai propor sequer a utilização do aborto como método anticonceptivo, não é isso. Mas os Estados reconhecem que o aborto é um problema de saúde pública. Recentemente o ministro da Saúde fez essa declaração, virou uma hecatombe nacional, uma discussão, pois o Brasil já havia ratificado esse tratado em 1994, afirmando exatamente isso e trazendo esse princípio para o nosso sistema constitucional. E em Beijing foi reafirmado o compromisso do Brasil de rever seu sistema de criminalização do aborto, e esse compromisso foi reafirmado em Nova York em 2006. Aliás, em 1994, houve uma conferência de teólogos. Teólogos do mundo todo se reuniram, uns 40 ou 60 teólogos, se reuniram na Bélgica, em Genval, discutiram essa questão e tiraram uma conclusão final, e eu lembro apenas a conclusão. A descriminalização do aborto, portanto, é uma resposta mínima a esta realidade e um meio razoável de proteger a vida e a saúde das mulheres em risco. E depois, na Tailândia, em Chiang Mai, outros teólogos se reuniram em 2004 e fizeram a mesmíssima afirmação que, apesar dos pesares, apesar de tudo, considerando todos os danos, todos os problemas que a criminalização traz, a melhor forma de se resguardar a saúde e a vida das mulheres é a descriminalização do aborto. Vejam esses índices, que interessantíssimos. Esses dados, perdão, né? Por linha, doutor Damasceno. Por linha. As colunas. Nós estávamos conversando sobre isso, porque a esposa do doutor Damasceno é estatística, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, isso que me chamou a atenção. Desculpe-me essa conversa paralela, né? Mas vejam os efeitos
da proibição do aborto nesse país, na Romênia. É paradigmático. Esse é um exemplo mundialmente conhecido porque é paradigmático. Num certo momento da história da Romênia, não havia criminalização. O aborto não era criminalizado. Portanto, vejam os dados que demonstram que o índice da morte materna era bem baixo. Então nós passamos por um período, a Romênia passou por um período, a partir do final dos anos 60, que, com uma ditadura implantada, em que o aborto foi criminalizado. Olhem o que aconteceu com os índices da morte materna. E finalmente, no final da década de 80, o aborto é novamente descriminalizado. E olha o que acontece com os índices da morte materna nesse país. Mas isso aconteceu também na França e na Itália. Vejam que acachapante esses exemplos. Tanto na Itália como na França, a partir do momento em que houve a descriminalização do aborto, vejam que logo em seguida há um aumento de abortamentos. E imediatamente cai vertiginosamente. Tanto a experiência da França como na experiência da Itália. Bem, então nós podemos afirmar, mais uma vez com a Flávia Piovesan, de que os direitos sexuais e reprodutivos devem ser compreendidos sob a perspectiva dos direitos humanos, e acrescentamos, é sob esse prisma que se insere a problemática do aborto. Falar de aborto, portanto, é enfrentar a questão dos direitos humanos. Por favor, ninguém aqui está pregando aborto, ninguém aqui está defendendo aborto. Eu não sou a favor do aborto e não acredito que ninguém o seja. Eu trabalho com os movimentos feministas desde o início da década de 90. Tenho profundamente trabalhado e estudado essa questão. Nunca encontrei nenhuma mulher, nenhuma feminista que diga eu sou a favor do aborto, vivo o aborto, pratiquem o aborto. Não conheço nenhuma. A questão é outra. A questão não é saber quem é a favor ou contra o aborto, que essa é uma falsa pergunta, é um falso dilema, é um falso problema. Na verdade, o que nós temos que discutir é o que fazer diante desse problema. Qual a atitude a tomar e, principalmente, a criminalização é ou não suficiente. E o que eu estou tentando demonstrar aos senhores e às senhoras é exatamente isso, que a criminalização como uma pretendida solução para esse problema, viola o princípio da racionalidade, viola o princípio da idoneidade, não resolve o problema e está acarretando imensos danos. E essa questão da incompatibilidade da criminalização do aborto com assistência às mulheres foi proclamado pelos comitês da ONU. PIDESC, CEDAW, esses comitês afirmam expressamente essa incompatibilidade. No Plano de Ação de Beijing, no capítulo Mulher e Saúde, também está reconhecido expressamente, o Brasil aprovou isso, a incompatibilidade da criminalização do abortamento com a necessidade de dar assistência às mulheres. O Comitê PIDESC afirma, reconhece expressamente, não é, que há uma necessidade de adoção de programas de planejamento familiar, proclama expressamente que a descriminalização do aborto deve ser promovida para proteger as mulheres dos efeitos dos abortos clandestinos, etc. Enfim, há uma quantidade imensa de documentos internacionais de direitos humanos afirmando essa questão. O Comitê CEDAW, a eliminação de preceitos que os estados devem adotar, a eliminação de preceitos que discriminam a mulher, como as severas punições impostas ao aborto. Enfim, o sistema internacional de direitos humanos consagra o princípio de que os estados devem assumir o aborto como uma questão de saúde pública, promovendo a exclusão de todas as formas punitivas adotadas contra o aborto. E essa questão, vamos ao mundo jurisdicional, essa questão chegou a ser enfrentada especificamente por cortes internacionais de direitos humanos. Porque muito se diz que, não, mas como vamos descriminalizar o aborto? O aborto está aí protegendo a vida, nós não podemos
a prática do aborto, então, seria algo inconstitucional, violador dos direitos humanos? Pois bem, essa questão já foi enfrentada pelas cortes internacionais que assentou posicionamento a respeito. A Corte Europeia dos Direitos Humanos afirmou especificamente, quando vários estados foram levados à corte, porque estavam descriminalizando e regulamentando a prática do aborto nos seus países, a Corte Europeia disse que não viola o direito à vida, que é perfeitamente possível, que tem que haver uma ponderação entre o direito da mulher e a expectativa de vida do feto, enfim, e disse que é perfeitamente aceitável no sistema internacional de direitos humanos, e foram várias decisões, né, eu até cito aí as várias decisões da Corte, que reconhecem esse direito. A Corte Constitucional Portuguesa, e o senhor e a senhora sabem que não faz muito tempo que Portugal descriminalizou o aborto até a 11ª semana, se não me engano, de gestação. Essa questão foi ventilada na Corte Constitucional e a Corte Constitucional de Portugal afirmou a constitucionalidade da medida. O Parlamento Europeu, da mesma forma, acolheu a constitucionalidade e a necessidade de se realizar a legalização do aborto. E aqui na América Latina, a nossa comissão, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a jurisprudência dessa corte afirma que o aborto não viola o direito à vida, ainda que protegido pela Convenção Americana, em geral, desde a concepção, nos termos do artigo 4º, endossando assim a necessidade de estabelecer um juízo de ponderação entre os direitos fundamentais da mulher e os direitos a uma vida em potencial. Enfim, em El Salvador, interessante que em El Salvador, vocês sabem que aqui no Brasil, nós temos ainda duas formas já descriminalizadas de aborto. Duas formas que não é crime o aborto. Dois casos. Não é? O aborto necessário e o aborto sentimental. O aborto necessário para salvar a vida da gestante e o aborto sentimental com relação a crimes contra a dignidade sexual. Né? Falo em estupro, mas vamos ampliar esse conceito. Pois bem, em El Salvador, não há possibilidade de praticar o abortamento nem para salvar a vida da gestante. Nem isso. Pois bem, aconteceu em 2013, então, o caso Beatriz, bastante recente, o ano passado. Uma moça grávida, 22 anos, estava exposta a um perigo iminente de vida e tinha que fazer o abortamento e o Estado se negava a fazer. Pois bem, esses organismos internacionais de direitos humanos, CEGIL e outros organismos, ingressaram na Comissão de Direitos Humanos da Corte, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos concedeu uma liminar contra El Salvador, determinando a realização do aborto para salvar a vida dessa gestante. O que eu quero dizer é que o sistema internacional reconhece a possibilidade da legalização do aborto de uma forma acachapante, de uma forma absolutamente tranquila em todo o sistema. E os comitês da ONU têm afirmado o seguinte, que negar acesso ao aborto legal é uma violação dos direitos mais básicos da mulher. Há dois reconhecimentos aí. Primeiro, que é absolutamente legítimo, legal, constitucional, de acordo com o sistema de direitos humanos, a existência do aborto não criminalizado. E segundo, que havendo nos países a descriminalização do aborto, a sua prática deve ser garantida pelo Estado, porque negar isso seria negar os direitos mais básicos das mulheres. E olhem essa recomendação feita no Programa de Ação de Cairo, na Programação Mundial de Pequim, enfim, em vários documentos da ONU e documentos internacionais. Olhem que recomendação. As mulheres que optam pelo abortamento não criminoso devem ser garantidas todas as condições para a sua prática de forma segura e etc. E uma outra recomendação. Os sistemas de saúde devem capacitar e equipar as pessoas que prestam serviço de saúde a tomar outras medidas para assegurar o aborto que se realize em condições adequadas e seja acessível. Ou seja, o Sistema Internacional de Direitos Humanos está recomendando e determinando por todo o seu sistema que os países, e o Brasil, implante serviços de aborto nos casos não criminosos, pelo menos enquanto houver ainda a criminalização que o próprio sistema já condena como algo incompatível com a saúde das mulheres. Mas, enfim, o que nós podemos afirmar é que esses serviços públicos de assistência às vítimas de violência sexual e aborto legal constituem dever do Estado.
dever jurídico, constitucional do Estado. Por quê? Porque constituem direito das mulheres e nós não podemos negar esse direito, especialmente quando nós sabemos que o abortamento é causa de uma gestação indesejada, que é muitas vezes causada pela violência sexual. E nós sabemos que no Brasil, pelos dados de 2012, saiu um dado recente que confirma isso, 6 estupros por hora. Em São Paulo nós temos 4 estupros por hora. Enfim, a ministra Eleonora Minicucci recentemente afirmou que a questão da violência sexual é para a mulher uma tortura. E pasmem, 1 em cada 5 mulheres, tornar-se-á uma vítima de estupro ou de uma tentativa de estupro no decorrer de sua vida.